Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento pelas redes sociais e mídias sociais. Estamos por aqui agora nesse momento ao vivo na estação de trem para junto meditarmos um pouco nas Santas Escrituras. O que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer, a não ser prestar conta a Deus, porque no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores, vocês podem ver que o meu semblante está um semblante de cansado, entendeu? Eu não tenho me cansado de fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho. Todas as oportunidades que Deus tem me dado, eu tenho feito a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Eu presenciei agora, tem pouco tempo, a morte de um parente. E eu fiz um cálculo de intervalo de tempo para mim saber com quantos dias os familiares iam se desfazer com tudo aquilo que o parente deixou. Irmão, incrível. Dentro de 1,5 evaporou tudo. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Então, aquele parente tinha para mais de 50 anos. Há mais de 50 anos construindo tudo aquilo que aquele parente obteve. E de repente, com 1,5 evaporou tudo. Evaporou televisão, móvel, geladeira, ar-condicionado, fogão, tudo que você imaginar que uma pessoa constrói durante seu período de vida. E dentro de 1 semana evaporou tudo, cada um pegou um pouquinho, glórias a Deus. Entenda uma coisa, quando a Bíblia diz assim, ó, não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada, é uma pura realidade, irmão. Nós não vamos levar nada dessa vida para outra. Aqui nascemos nu nesse mundo e vamos voltar sem nada. Não vamos levar nada, vai ficar tudo aí. Construímos tantas coisas e às vezes até pensamos assim, é meu, mas depois que você morre, você não é dono de mais nada. Nem o local onde você é enterrado, você é dono. Porque tempos depois, anos depois, você é tirado dali e é colocado outro. E é o que a Bíblia diz: e o pó torna a terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma, se não se salvou, vai para o inferno. Por isso, meus amigos e minhas amigas, decida a sua vida nessa vida. Pare de ficar apegado às coisas dessa vida. A única coisa que você tem que ficar apegado, sabe o que é? Sabe o que é que você tem que ficar apegado? É com a vontade de Deus. É a única coisa que nós como herança nessa vida. É a única herança que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs. É Jesus Cristo. Porque ao atravessarmos dessa vida para outra, Ele vai estar lá do outro lado da vida nos aguardando. Agora, se você não partir salvo, quem vai te aguardar do outro lado da vida é Satanás. E mais, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz assim: e vem a morte a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno, para buscar os seus mortos. Você quer que quem vem te buscar após a morte? É os anjos junto com Jesus? Ou é Satanás junto com a morte e os demônios? É você quem decide nessa vida. É você quem decide. A nossa vida para se salvar está em nossas mãos. Por isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Porque o demais disso, filho meu, atendai. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o fim de todo ser humano. O fim é
temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos, o mandamento da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, afirmam e confirmam de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara quando diz assim: aonde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. A única coisa que eu tenho para te dizer aqui hoje: se conserte com Deus, abandone os teus pecados, persevere até o fim, porque a vida, nessa vida um dia acaba, mas na eternidade não acaba. Na eternidade o que mais vai valer é se você se salvou ou não. Na eternidade a Bíblia diz que ao partir dessa vida para outra, o corpo fica aqui, a carcaça fica aqui, a roupa fica aqui, a matéria fica aqui, mas a alma tem um destino. E qual é o destino da alma? Se você aceitou a Jesus, você vai descansar no paraíso. Se você não aceitou a Jesus e viveu uma vida de pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Entenda uma coisa: céu e inferno é realidade. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida, e conforme diz as Santas Escrituras, nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Ninguém vai escapar, porque o plano da salvação está aí. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a salvação é essa, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e assim como eles não creram, eles serão condenados. Entenda uma coisa, meu irmão: para se salvar, você tem que aceitar a Jesus. Para se salvar, você tem que crer na Bíblia Sagrada. Para se salvar, você tem que perseverar até o fim. Para ir para os céus, é só em obediência à palavra de Deus. Não existe outro meio, outro caminho. Detalhe: não tem como comprar o reino dos céus. Tu pode pegar teu dinheiro e fazer o que você quiser. Agora, para ir para os céus, é só abandonando a vida de pecados. Se você não abandonar a vida de pecado em que você está vivendo, eu não quero estar na tua pele. Há uma atravessar desta vida para outra. Entenda uma coisa aqui, ó. Chegando bem pertinho. Entendeu? Olha como é que eu tô cansado, tá vendo? Olha como é que eu tô cansado. Mas não é de ficar pecando não, irmão. É fazendo coisa correta. É preparando mais e mais novidade para você se converter e aceitar Jesus. Glórias a Deus. Tenho usado todos os meios e mecanismos possíveis para salvar almas. Enquanto que muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas que se diz ser evangélico, que se diz ser liderança, que se diz ser pastor, que se diz ser alguma coisa do altar, não está nem aí para poder salvar as almas. O negócio deles é só entretenimento. Cadê a pregação da palavra de Deus? Cadê o evangelho eterno? Cadê a Bíblia Sagrada? Deus vai cobrar a sua vida e a minha vida pela falta da pregação no altar. E detalhe: a pregação do altar está contigo, pastor. A pregação do altar está contigo. Esse cajado que Deus colocou na tua mão, ele é azul, ele não é rosa não, porque Deus conduziu e ordenou aos homens o ministério, o episcopado, a liderança, a igreja do Senhor. Entenda uma coisa: desde o momento em que você começa a mudar a ordem das coisas e troca o certo pelo errado e o errado pelo certo, um dia na eternidade Deus vai te cobrar, porque você fez o que não era para fazer, e o que você deveria fazer, você não fez. Entenda uma coisa: não podemos mudar a ordem eclesiástica. Por quê? Porque a ordem eclesiástica foi dada aos homens e não às mulheres. Deus levantou pastores, mas não levantou pastoras, porque não existe nenhuma referência do Gênesis até o Apocalipse a liderança eclesiástica do altar à mulher. Entenda uma coisa: desde o Antigo ao Novo Testamento, no Antigo Deus levantou o sacerdote, no Novo Testamento Jesus Cristo com o Espírito Santo levantou pastores, e ainda diz mais: homens santos cheios do Espírito Santo, para que possa assim ordenar, liderar e pregar o evangelho da verdade. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs:
eu tenho falado incansavelmente sobre algo que está acontecendo e muitas pessoas acham que é coisa da minha cabeça. Se fosse coisa da minha cabeça, eu já tinha caído por terra. Não é coisa da minha cabeça, é coisa da cabeça de Deus. E como é, irmão, coisa da cabeça de Deus? É o que está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. E mais, e muito mais o que está escrito. Apocalipse capítulo 22, encerra por aqui. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 ao 19. Se eles distorcerem a Bíblia, se eles aumentarem, a Bíblia fala que virá maldição sobre a pessoa. Todas as maldições escritas no livro, maldições, praga, virá sobre a pessoa. E se você tirar qualquer palavra do livro dessa profecia que está escrito na Bíblia Sagrada, você perdeu a salvação. Entenda uma coisa, então há uma gravidade muito grande concernente a tirar ou acrescentar a mais. Por isso que o próprio Deus inspirou o apóstolo Paulo para dizer assim: ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Entenda uma coisa, quantos evangelhos que foram alterados, quantos evangelhos que foram distorcidos, e nós estamos percebendo porque já está na cara de todo mundo. Ele disse que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração. E que evangelho é esse? É o evangelho pirateado que vem do inferno, porque o que está escrito na Bíblia Sagrada é o que diz lá em Isaías capítulo 8, versículo 20, a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O que quer dizer isso, nunca verão a alva? Nunca herdarão o reino dos céus. Entenda uma coisa, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Eu tenho feito a minha parte, as pessoas que eu conheço têm feito a sua parte. Temos pregado incansavelmente, perseverando até o fim. E mais, que é o que eu falei com alguns amigos meus. Não fique dependendo de igreja, de púlpito de igreja para pregar não, meu amigo. Faça que nem eu aqui, eu estou no meio da rua, estou na estação de trem, fazendo uma live, cansado, afadigado, por causa dos trabalhos do dia a dia, mas não tem me impedido de falar de Jesus. Entenda uma coisa, nada e nem ninguém pode vos impedir de falar de Jesus Cristo, a não ser você mesmo. Porque se você não fazer aquilo que Deus determinou para você fazer, um dia, na eternidade, conforme diz as Santas Escrituras, vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Ainda que eu seja uma voz solitária, ainda que eu seja uma voz sozinho, falando e anunciando coisas que as pessoas não querem mais falar, eu vou continuar falando porque está na Bíblia. Enquanto não me provar o contrário, não deixarei de falar o que eu estou falando, porque aquilo que é bíblico, a ordem divina é: anunciai o Evangelho nos 4 cantos do mundo, doutrinai a minha igreja nas minhas escrituras, perseverai até o fim na lei de Deus, porque a lei de Deus sem a graça de Jesus não tem graça nenhuma. Então pense nisso e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Não é em vão ler a Bíblia Sagrada, não é em vão estar numa igreja, não é em vão perseverar até o fim. Se fosse, vou dizer a vocês que se era de coração, já tinha desistido, meu amigo, já tinha jogado tudo por terra, tinha jogado tudo pro alto, já tinha chutado o balde. Glórias a Deus. Se for depender então de algumas igrejas, então já tinha parado há muito tempo. Só que graças a Deus, Deus colocou no meu coração para mim não ficar apegado a templos feitos por mão de homens. Se tiver oportunidade para pregar lá, eu vou pregar. Se não, eu vou para a rua pregar mesmo igual eu estou fazendo. Prego no meio da rua, prego na estação, prego dentro da condução, prego no ônibus, prego no trabalho no horário do almoço e daqui a pouquinho eu vou pregar em casa fazendo a live às 21 horas. Das 21 às 23 horas, de segunda a sexta-feira, falando de Jesus e perseverando até o fim, porque esse que é o objetivo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma, perder tempo nessa vida com coisas que não convêm, com futebol, com novela, com coisas que só vêm para distrair. As arenas modernas de Roma, essas são as arenas modernas de Roma, é a distração para você perder tempo e não fazer o que é
necessário, que é a vontade de Deus, ser testemunha de Jesus e perseverar até o fim. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eis aí a palavra do Senhor. Fico por aqui mesmo e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente trazendo a palavra do Senhor. Então não perca, mais tarde, às 21 horas, aguardo por você, das 21 às 23 horas, live espiritual das revelações de Deus. Vamos juntinho para que nós venhamos a guardar a palavra no coração, a guardar a palavra na mente, a guardar a palavra no corpo, para que essa palavra venha nos purificar e nos deixar purificado para o arrebatamento da igreja, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus. Estou cansado, irmão, estou cansado e muito, não é pouco não. Glórias a Deus. E muito cansado mesmo, mas eu não desisto. Mesmo cansado, mesmo afadigado, é o que diz a palavra do Senhor, perseverante até o fim. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações.